Nos registros esquecidos de antigas propriedades rurais na Europa do século XIX, há relatos curiosos sobre um tipo de solo que parecia não obedecer às regras comuns da agricultura. Agricultores descreviam canteiros que produziam colheitas densas, vigorosas e constantes, ano após ano, sem qualquer adição de fertilizantes. Não era sorte, não era mágica, era um sistema, um método tão simples que hoje parece improvável, e talvez por isso mesmo tenha sido deixado de lado. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. Esse método não foi superado. Ele foi substituído, e existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque superar algo significa provar que aquilo não funciona mais. Substituir algo, por outro lado, significa apenas que surgiu uma alternativa mais lucrativa, mais conveniente ou mais controlável. Durante décadas, fomos ensinados a enxergar o solo como um recipiente vazio. Uma espécie de caixa, onde você deposita nutrientes para retirar alimentos. Nitrogênio, fósforo, potássio. Essa é a equação. Se a planta está fraca, você adiciona mais. Se a colheita diminui, você compra novamente. É um sistema limpo, previsível e dependente. Mas o que acontece quando você começa a questionar essa lógica? Porque se isso fosse completamente verdadeiro, florestas inteiras não deveriam existir. Não deveria haver crescimento exuberante em locais onde ninguém nunca aplicou fertilizantes. E ainda assim, esses ecossistemas prosperam. Produzem mais biomassa, mais diversidade e mais estabilidade do que qualquer sistema agrícola moderno. Então a pergunta certa não é o que falta no seu solo. A pergunta certa é o que foi interrompido. Para entender isso, você precisa abandonar por um momento tudo o que aprendeu sobre a alimentação das plantas e começar a olhar para o ambiente como um sistema energético, não apenas químico. Porque o solo não é um depósito. Ele é um circuito. Acima de você, a atmosfera está carregada. A ionosfera mantém um potencial elétrico constante. Abaixo dos seus pés, a Terra atua como um polo oposto. Entre esses dois pontos, existe uma diferença de carga que nunca desaparece. Ela está sempre lá, tentando se equilibrar. E é nesse ponto que tudo muda. Porque cada planta, cada raiz, cada organismo vivo no solo atua como um condutor nesse sistema. Eles não apenas absorvem nutrientes, eles participam de um fluxo invisível, mas contínuo, que regula processos biológicos fundamentais. Agora pense no seu jardim, pense nos canteiros elevados, isolados do solo natural. Pense nas mantas plásticas que bloqueiam o contato direto com a terra. Pense nos fertilizantes sintéticos que alimentam rapidamente, mas não sustentam o sistema. Sem perceber, você pode estar tentando fazer uma máquina funcionar enquanto desconecta o próprio cabo de energia. E é por isso que tantos esforços parecem não dar resultado. Você rega, você fertiliza, você cuida, mas algo sempre parece faltar. Esse algo não é um nutriente específico. É a dinâmica natural que permite que o solo funcione como um organismo vivo. Os antigos agricultores, mesmo sem linguagem científica moderna, entendiam isso de forma intuitiva. Eles observavam padrões. Percebiam que certos terrenos produziam mais quando estavam conectados a elementos naturais, como árvores altas, estruturas de madeira, cercas vivas. Havia uma interação invisível acontecendo. E então, alguns começaram a testar. Eles não adicionavam mais insumos, eles restauravam conexões. O que eles descobriram foi simples. Quando o solo volta a participar desse fluxo natural de energia, ele começa a se reorganizar. Micro-organismos se tornam mais ativos. Minerais antes inacessíveis começam a ser processados. Raízes crescem mais profundas. A planta não depende mais de alimentação externa constante, porque o sistema inteiro começa a trabalhar a favor dela. Isso muda tudo, porque de repente você não está mais alimentando a planta.
Você está criando as condições para que ela se alimente sozinha. E esse é o ponto de virada que quase ninguém explica. O modelo moderno te ensina a corrigir sintomas. O método esquecido atua na causa. Mas aqui está o detalhe mais interessante. Isso não acontece da noite para o dia. E é exatamente por isso que muitas pessoas desistem antes de ver o resultado. Nos primeiros dias, nada parece mudar. O crescimento segue o mesmo ritmo. As folhas não mostram diferenças claras. Isso pode gerar dúvida. Pode fazer você pensar que nada está funcionando, mas o que está acontecendo nesse momento não é visível. Abaixo da superfície, o solo começa a se reorganizar. As raízes respondem ao novo ambiente. Elas exploram mais profundamente, buscando estabilidade. A vida microbiana começa a reagir a esse novo fluxo, ativando processos que estavam dormentes. É como construir a fundação de uma casa. Você não vê o progresso imediatamente, mas sem essa base, nada se sustenta. Com o passar das semanas, algo muda. Não é o tamanho da planta que chama a atenção primeiro, é a cor. Um verde mais intenso, mais profundo. As folhas parecem mais firmes, mais estruturadas. O caule ganha resistência. A planta deixa de parecer frágil. E então, em algum momento, a diferença se torna impossível de ignorar. Enquanto outros canteiros lutam contra pragas, calor excessivo ou crescimento irregular, aquele solo começa a se destacar. Não de forma exagerada, mas consistente, estável, confiável, e isso é mais valioso do que qualquer crescimento explosivo, porque o verdadeiro objetivo não é produzir mais uma vez, é produzir sempre. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas começa a entender o que realmente está acontecendo. Não se trata de adicionar algo novo. Trata-se de remover interferências e permitir que o sistema natural opere como deveria. E quando isso acontece, o solo deixa de ser um problema para resolver e se torna um aliado. Você começa a perceber que precisa regar menos, que as plantas resistem melhor a variações climáticas, que o sabor dos alimentos muda, não é apenas quantidade, é qualidade. E isso leva a uma mudança ainda mais profunda. Você para de depender de soluções externas constantes. Você passa a confiar no sistema que está construindo. E isso, no mundo atual, é uma forma de liberdade. Porque enquanto muitos continuam presos a ciclos de compra, aplicação e correção, você está desenvolvendo algo que funciona de forma contínua, algo que melhora com o tempo, algo que não exige intervenção constante. E talvez seja exatamente por isso que esse tipo de conhecimento raramente é discutido em grande escala. Não porque seja complexo demais, mas porque é simples demais. E sistemas simples não geram dependência. Agora, pare por um momento e observe o espaço ao seu redor. O solo que você tem disponível, as plantas que você cultiva, as dificuldades que você enfrenta. E se a solução não estiver em adicionar mais, mas em permitir mais? Essa é a pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. E se essa ideia fez sentido para você, se algo aqui mudou a forma como você entende o seu próprio jardim, então vale a pena dar o próximo passo. Deixe um comentário me dizendo o que você já tentou e o que não funcionou até agora. Isso ajuda a direcionar os próximos conteúdos de forma muito mais prática. Se você quer continuar explorando esse tipo de conhecimento que quase nunca é explicado de forma direta, se inscreva no canal, porque existem outros métodos, outras ideias e outros sistemas que seguem essa mesma lógica, e poucos estão falando sobre isso. E claro, se esse conteúdo te fez pensar de forma diferente, deixa o like. Isso ajuda mais pessoas a terem acesso a esse tipo de informação. Porque no final, não se trata apenas de cultivar plantas. Se trata de recuperar algo que sempre esteve ali.
esperando para ser entendido novamente.